Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Thaís Souza e nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Mas não só disso, é a história do imperador brasileiro que criou todo um acervo de peças egípcias e de países árabes. Dom Pedro II, que governou o Brasil entre 1831 e 1889, foi o primeiro líder das Américas a visitar o Egito. Ele chegou a fazer, inclusive, 2 missões para esse país árabe. Uma lá em 1871 e outra em 1876. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Quem vai contar para a gente um pouquinho mais, de detalhes é o Roberto Catlab, pesquisador e diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina da Universidade Saint Spirit de Kazlik, a UZEK, no Líbano. Catlab vive no Líbano e também é autor do livro As Viagens de Dom Pedro II, Oriente Médio e África do Norte, 1871 e 1876. Além de outras obras publicadas aí nesse ramo, de história, religião e relação do Brasil com o Oriente Médio e a imigração. Muito obrigada pela sua presença, Catlab. Uma satisfação participar desse programa e falar mais um pouco da história do Brasil e que envolve as relações do Brasil com o Oriente Médio. Muito bacana, muito bom ter você aqui para contar sobre esse estudo que você tem um grande know-how aí. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho como que esse interesse, pelas viagens aí do Dom Pedro II e os países árabes, como que surgiu esse interesse na sua vida? Bom, minha formação é em História e no Brasil, lendo a história do Brasil, e inclusive então de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Império do Brasil, teve notas que Dom Pedro II esteve no Oriente Médio, mas sempre colocando que esteve no Egito. E aí eu tive a oportunidade de vir para o Líbano, e no Líbano acabei observando que ele esteve também no Líbano e não somente no Egito. Aí uma vez voltando ao Brasil, visitei o Museu Imperial de Petrópolis, onde está os diários de Dom Pedro II, que ele escrevia durante a viagem. Fiz uma seleção dos diários que ele escreveu em 1871 e 1876 e outros documentos que encontrei. Passei também na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecer a coleção, então, a coleção da Dona Cristina, Dona Teresa Cristina, que Dom Pedro II colecionou, uma das maiores coleções de fotografias, mais de 20 mil fotografias, e que ele colocou o nome da imperatriz. E com esses documentos, aqui no Oriente, eu comecei a seguir os locais por onde Dom Pedro II passou e fui recolhendo mais documentos locais. Legal, então aí você já tocou em alguns pontos, É legal lembrar primeiro que essas viagens do Dom Pedro, elas se estenderam por outros países, Será que a gente pode falar um pouquinho sobre esse trajeto que ele percorreu? Quais os países, quais os principais pontos que a gente pode destacar que Dom Pedro II conheceu nessas primeiras viagens aí? Justamente, sempre ouvindo falar de Dom Pedro II no Egito, porque tem as pirâmides, mais conhecida no Brasil, mas aí eu procurei pesquisar mais profundamente o trajeto por onde ele passou, seguindo o diário que ele escreveu, como também cartas, que ele escreveu para amigos dele durante a viagem. Fiz uma seleção de todas as cartas e o diário e comecei a ir passo a passo. E aqui em Beirute, começando por Beirute, que ele esteve em 1876, encontrei vestígios, vestígios de Dom Pedro II na Universidade Americana, que na época era um colégio protestante sírio.
E fui em busca de documentos que talvez a universidade, a escola na época, tenha registrado, e encontrei livros de presença, de visitas, onde tem lá o nome do imperador Dom Pedro II, que visitou, e aí acabei encontrando também uma revista científica que fala sobre o Brasil, fala sobre essa viagem, fala do encontro que ele teve com os estudantes, com os professores, e que ele recebeu um material de livros sobre matemática, história e vários outros assuntos, e livros autografados. E aí fui no Brasil, em busca na Biblioteca Nacional, e acabei encontrando uma parte desses livros que foram registrados em revista, né, em artigos, aqui do Oriente, em língua árabe. Procurei também aqui no Oriente jornais da época e acabei encontrando, então, jornais que escreveram artigos sobre o Império do Brasil, falando sobre o Brasil, os rios, né, a população, falando sobre o Império, e a mais mostrando um imperador intelectual, e sempre, todos os jornais, nos artigos, eles citam que era um homem simples e intelectual. E ele falava árabe, e isso fez com que as pessoas, chamou a atenção de muitas pessoas. E quando ele se apresentava como Pedro de Alcântara. E a palavra Alcântara é uma palavra árabe, que quer dizer arcada, de ponte, ou então de uma parede. Então o nome dele já ligava alguma coisa com o Oriente. E aí, nessa busca dos jornais, que são, então, documentos inéditos que eu consegui encontrar aqui no Líbano, não só jornais e revistas, mas alguns documentos e outros registros que pessoas escreveram, que encontrou Dom Pedro II, e todos eles citando a capacidade de conhecimento que ele tinha de idiomas e várias áreas do saber, e sempre com grande simplicidade. Um homem que procurava conhecer de tudo, né, e falar com todos, aí motivo que a viagem dele era de turismo e de conhecimento científico. Ele sempre ficou hospedado em hotéis simples, porque ele queria encontrar com o povo. Ele não aceitou nunca os palácios, porque era oferecido para ele, somente aqui no Oriente Médio, a se hospedar em palácios, ou então em locais assim especiais, mas ele procurava sempre lugares simples, para ter esse contato com o povo, encontrar as pessoas. Então, esse era o grande interesse dele. E esses jornais que eu encontrei aqui, eu traduzi, então, para a língua portuguesa, e em consideração que o Museu Imperial me passou toda a documentação que tinha, do diário e outros documentos que estava em depósito, que não estava ainda catalogado, e que estava em árabe também, então eu traduzi, e hoje esses jornais eles estão no Museu Imperial de Petrópolis, no arquivo histórico, onde tem a possibilidade, então, de pesquisadores e interessados de procurar e ler o que esses jornais publicaram. E esses jornais estão publicados no meu livro, Essas Viagens do Dom Pedro II ao Oriente Médio. Então, é uma parte, porque pesquisa ela nunca termina. E no ano passado eu encontrei mais 3 jornais que falam sobre o imperador. Então, sempre pesquisando, vou encontrando e sempre estou encaminhando isso para o Museu Imperial para que outras pessoas tenham a oportunidade de ler e pesquisar, se aprofundar mais em outras áreas também, através desses jornais. Bom, a viagem dele, então ele começou, vamos dizer, do Oriente Médio, ele passou por Constantinopla, onde ele encontrou o sultão Hamid II, isso porque ele passando por Constantinopla, porque o Brasil já tinha assinado com o Império Otomano um tratado de amizade, comércio e navegação em 1858. Isso é o que facilitava, então, a passagem dele aqui com facilidade pelo Oriente, porque existia um tratado. E depois de Constantinopla, ele passou pela Grécia, passou por Chipre e chegou em Beirute. Beirute, na época, pertencia à Síria, né, na geografia, na divisão otomana, então Beirute era a Síria,
Aí, em seguida, ele visitou aqui em Beirute mesquitas, igrejas, orfanatos, escolas, inclusive então, a escola americana que eu citei. Encontrou, teve vários livros que ele recebeu, ele encaminhou, hoje está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em seguida, ele, a cavalo, ele atravessou o que nós chamamos então o Monte Líbano, que era uma província praticamente autônoma dentro do Império Otomano, onde viviam ali a grande parte do que hoje seria o Líbano, né? Hoje é um estado do Líbano. E esse Monte Líbano, ele visitou o Nahr el-Kalb, que é um lugar histórico aqui no Líbano até hoje, e que em seguida ele subiu as montanhas e chegou até o Vale do Bekaa, até a região de Staura, e tudo isso está documentado no diário e depois através de cartas e jornais que eu encontrei aqui no Oriente Médio. De Staura ele partiu para visitar Baalbek, onde ele visitou os grandes templos, e ele, de uma maneira assim muito histórica e também do conhecimento arqueológico que ele tem, ele descreve exatamente quais são as construções, os templos, né, de Baco, de Júpiter, de Vênus, conta a história, e inclusive ele faz as medidas, né, isso tudo escrito no diário dele, e ele chega mesmo a dizer que no templo de Baco ele deixou o nome dele gravado, né, na parede, como era costume na época. Muitas pessoas passavam e escreviam os seus nomes. Eu procurei nessa pesquisa várias vezes, mas não encontrei, porque provavelmente ele escreveu de uma maneira muito superficial e com o tempo desapareceu. Enquanto existem vários outros nomes que pessoas realmente gravaram o nome na rocha, então estão lá até hoje, e podemos ler vários nomes, mesmo da época de 1876, que foi a época que ele passou por Baalbek. Então, a descrição desse imperador, da visão dele, que ele viu Baalbek, e hoje lendo esses textos e olhando o que ele descreve, é realmente fantástico e mostra um conhecimento de história e de arqueologia que ele tinha. Além dele falar do povo também. Esses textos estão nos diários, então, né? Foi essa fonte que você encontrou do ponto de vista dele. Exato, estão no diário dele. Ele escrevia o diário dia por dia, ele colocava o dia e a hora e o local onde que ele estava. Mas existe muitas partes do diário que pula a data. Isso é porque ele escreveu uma carta. Aí foi que eu fui em busca das cartas que ele escreveu, tanto para a Condessa de Barral, como também para um diplomata amigo dele, Joseph Gobineau, que tem documentos na França. Eu encontrei essa correspondência e que justamente ele preenche essas lacunas do diário e que faz entender melhor a viagem, né? Então, praticamente essa parte toda eu publiquei nesse meu livro As Viagens do Imperador, onde que tem o diário e as cartas, e mais os documentos e jornais que eu encontrei. Em seguida, ele partiu para Damasco, que então, na Síria, lembrando que quando ele estava em Baalbek pertencia à Síria, na divisão geográfica das províncias otomanas. Então, ele, quando saiu de Staura, que era Monte Líbano, ele entrou na Síria, passou para Baalbek, Síria, na época, depois foi para Damasco, e em Damasco ele também visitou vários locais, escolas, encontrou Abdelkader, né, que foi uma grande personalidade da época, e que ele quis realmente encontrar o Abdelkader pelo fato que entre cristãos e drusos, né? E esse Abdelkader, que é muçulmano, ele foi o que protegeu milhares de cristãos na casa dele, que ele fez questão de encontrar numa forma de agradecimento. E ali descreve todo um diálogo que ele teve com Abdelkader, 2 vezes que eles se encontraram em Damasco. Depois ele encontrou outras personalidades também, e ele seguiu para a Palestina.
Lembrando também que quando ele estava em Damasco, que é muito interessante, ele descreve no diário dele que andando nas ruas de Damasco, ele ouviu pessoas, né, dizer assim, queremos emigrar para o Brasil.